Aí. Ok, in progress. Próxima página, Ismael. Aí. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente estava, hein? Acho que estava aqui, ó. Aí, exatamente aí. Aham. Eu já até marcou aí 11/8. A gente sempre marca, senão a gente se perde, né? É verdade. Podemos iniciar, Alexandre? Podemos. Vamos dar uma continuidade, então. A gente estava nesse último... Estão me escutando bem? Vamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, sim, Alexandre. Sim. Perfeito. Vamos prosseguir, então. Nós estávamos nesse último item, no somatório de todos os argumentos aqui apresentados, o grupo poderá encontrar indicações que considere mais acertadas para um bom aproveitamento das forças psíquicas, anímicas e mediúnicas. E o nosso querido Tomás levantou justamente a questão que nós começamos a conversar e, devido ao tempo, nós paramos um pouquinho. Eu queria dar continuidade, porque eu achei bem interessante, nós que estamos dentro da doutrina, com alguns anos aí já dentro da doutrina, e toda vez que a gente esbarra nessa questão das forças anímicas, o que é animismo, a gente tem um pouco, às vezes, de dificuldade de expressar, ou às vezes até de entender. Então, eu fiz uma pesquisazinha rápida sobre a questão para a gente poder trazer as considerações em relação a isso. Numa busca, se a gente for fazer uma busca no dicionário, alguma coisa assim, animismo vem do latim animus, que seria ânimo em português, mas não é um ânimo de diversão, é um ânimo de ter vitalidade, é um ânimo de o que está sendo animado, está sendo acrescentado nele, ou vitalizado, por uma energia que, de maneira geral, seria uma energia espiritual, ou a própria vida espiritual. Então, dizer que algo está com ânimo ou animado, no sentido literal da palavra, quer dizer que há uma vida atuando sobre esse possível corpo, né? Vou entender um pouco mais daqui a pouco em relação aos reinos, né? Mas que é isso que dá o ânimo à matéria, ok? Dentro do conceito geral de ânimo e de animismo, que vai derivar disso daí, o que a gente encontra fora do espiritismo são explicações que até somam ao reino animal, o reino vegetal, que já é uma grande conquista a gente entender que já é um senso comum que os vegetais têm a parte espiritual, então já é considerado que os vegetais têm o ânimo da vida espiritual, mas para nós espíritas, nós também sabemos do ânimo que existe na vida do reino mineral. A diferença é que o ânimo é a questão, possivelmente, da vida espiritual presente nesse ser, quer seja no reino mineral, vegetal, animal e, no nosso caso, hominal. Só que a diferença é que, para ver, pelo que eu percebi, aí já entrando um pouco dentro das considerações que a gente vai falar um pouquinho sobre o animismo, é que há uma necessidade de ter consciência, coisa que a gente não vai encontrar muito no reino mineral. Podemos questionar um pouquinho do que seria consciência no reino vegetal, mas isso vai aflorar mesmo no hominal. E, para fazer essas considerações sobre animismo, vou matar a saudade do Ismael agora. Ismael, aqui, ó. Está dando para ver aí? Livrinho do ESD. Ah, sim.
Está conseguindo? Está passando aí? Dá para ver. Tá, estou vendo. Aham. Então, aqui no livro do Esdras, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, eu fui fazer uma busca do que seria animismo. E, para minha grata surpresa, eu vou dizer para vocês que eu não conseguiria relatar as 9 páginas do livro que aborda o tema. Nós teríamos que ter uma reunião de estudo só para isso, porque é um estudo grande, é um estudo vasto. Quer dizer, o próprio Esdras dedica uma parte considerada. Quem já fez o Esdras sabe que ele é um compilado, ele é um resumo da doutrina espírita em cima das obras de Allan Kardec, e o animismo está aqui no Esdras, no tomo único, no 3º capítulo, são o roteiro 4, ele vai da página 287 à página 295, dando destaque a esse assunto, que prova que é um assunto de relevância e é um assunto que demanda, sim, às vezes, alguma dificuldade para a gente poder entender. Aqui no Esdras, o que eu encontrei, logicamente eu não vou ler as 9 páginas, eu separei 2 partes aqui rápidas. Uma pergunta que é destacada aqui. Então, teríamos aqui: as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? Quer dizer, o próprio espírito está encarnado no médium, ele pode proporcionar essas comunicações verbais ou escritas, no caso da psicografia, né? E a resposta vem: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Então, mesmo o médium estando encarnado, esse médium pode se comunicar. Ele não precisa estar desencarnado para comunicar. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então, dependendo do grau evolutivo desse espírito que está encarnado, quando ele tem o processo, digamos, de emancipação do corpo, da alma dele do corpo, ele, dependendo da capacidade dele de ter a lembrança, ele pode readquirir, estando fora do corpo, todo o cabedal de conhecimento que ele já tem adquirido durante todas as encarnações passadas. Então, isso vem através do próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, no item 223, faz parte da segunda pergunta. Eu dei uma olhada rápida, ela também é um tema grande também, necessitaria realmente de um estudo mais aprofundado para falar isso aí. Dentro ainda do Esdras, uma partezinha que fala sobre os conceitos, o que ele tem aqui? Conceitos de animismo. Animismo é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium que está em ação. Allan Kardec observa que a comunicação escrita ou verbal que pode emanar do próprio espírito encarnado, uma vez que a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer um outro, se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Nesse aspecto, se o médium traz consigo uma bagagem de conhecimento adquirida em existências pretéritas, poderá retirar das profundezas de sua memória integral ideias que estão fora do alcance de sua atual instrução. Quer dizer, que a encarnação priva ele para a instrução da encarnação presente, mas quando ele se emancipa do corpo, digamos assim, ele pode vir, não é que ele tem, ele pode vir a ter acesso. Então, o animismo, que a gente pode falar, digamos que se nós pudéssemos qualificar o animismo, pelo que a gente vê nos estudos, possivelmente
seria a capacidade máxima do médium, não médium, né, no caso, né? Porque não seria um processo mediúnico. Então, seria a capacidade numa possível emancipação da alma, ele poder ter acesso a todas as suas faculdades históricas mentais até ali e poder diretamente influenciar na comunicação. Então, é a própria opinião ou próprio conhecimento do médium atuando diretamente sobre as questões que estão sendo envolvidas. Isso que eu falo seria no grau máximo, sem a intervenção, inclusive, de um irmão espiritual. Ele mesmo poderia fazer isso daí. Se a gente começar a fazer uma escala do grau de consciência, a gente está falando isso num espírito que tivesse encarnado com um grau de consciência plena de todas as suas vidas do passado, que não é o que a gente encontra com facilidade no nosso dia a dia. E, Alexandre? Então, oi? É por isso que determinados médiums recebem a comunicação, determinados espíritos preferem determinados médiums para fazer suas comunicações, porque esses já têm uma certa facilidade por ter conhecimentos já pretéritos sobre o assunto que ele vai abordar. Sim, sim. É o arquivo de memória que muitas vezes ele é utilizado pelos médiuns que vão fazer essa comunicação. Lembrando que a questão anímica ela é inerente a todo mundo. Sim. Todo mundo tem a capacidade anímica. Mas quando você está 100%, por exemplo, numa emancipação, que você tem o desprendimento do espírito do corpo, sem a presença, sem o auxílio de algum outro irmão espiritual, então isso não vai se configurar numa atividade mediúnica. É uma atividade anímica. É a capacidade anímica do médium de sair e de se emancipar. Se ele fizer contato nesse processo com algum outro irmão espiritual, então está se estabelecendo o contato e começa, nesse momento, algo que a gente poderia caracterizar por uma atividade mediúnica. Aí você pode chamar de medianímica. Isso. Porque sempre há o percentual anímico na comunicação mediúnica. Isso em daí. maior ou maior percentual. E também por isso que é necessidade da gente analisar bem as comunicações antes de reverberá-la, né? Porque a gente não sabe direito se é anímico ou se é mediúnico, né? Puramente anímico ou puramente mediúnico, né? Quando Alexandre fala ali estabelecer contato, o contato seria, na verdade, intermediar um outro espírito, que aí é mediúnico. Uhum. Intermediar um outro espírito falando, né? Aí eu fico lembrando em português, aqui fazendo uma correlação, que tem lá, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então, toda comunicação... Você pode ter animismo sem comunicação, sem ser intermediário do espírito, mas você não consegue fazer essa intermediação com o espírito desencarnado ou encarnado sem o animismo, porque está correlacionado. Daí o medianismo, é isso, tio Ismael? Estou correto ou estou errado? A gente fala assim, a recíproca, nesse caso, não é verdadeira. Não é verdadeira, né? Não é verdadeira. Um pode, o outro não pode. Entendeu? Eu gostaria de observar que eu fiquei até com uma grata surpresa quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o animismo na internet. Lógico que não dá para trazer aqui, que seria um estudo só sobre isso, mas foi uma grata surpresa ver pastores evangélicos se referindo à palavra animismo e dando a explicação no sentido deles, ao qual eles compreendem como se dá o animismo. Então, essa palavra animismo ou anímico, uma manifestação anímica ou no animismo, também está sendo
observada em outras denominações religiosas. Isso é bem interessante, isso é bem, eu gostei muito de saber. Só não temos aqui o espaço necessário para a gente poder se aprofundar nisso daí. Uma outra observação é que, em relação ao animismo, é que aí já é uma consideração pessoal minha, que acredito eu que no reino mineral não haja condição de ter animismo, porque a consciência, quer dizer, a gente nem pode chamar ainda aquele espírito que está no reino mineral como talvez consciente, lembrando nos estudos, principalmente do ESG, aquela diferença que a gente encontra do espírito com E minúsculo, da passagem para ser considerado espírito com E maiúsculo, algumas observações que merecem bastante estudo. Então, eu acredito que no reino mineral nós não tenhamos a possibilidade de ter manifestações anímicas, porque dependeria de ter consciência individualizada. Oi? Eu acredito que facilitaria a nossa compreensão se a gente entendesse atividade mediúnica no reino vegetal e mineral como carga energética, que aí ela não tem consciência, ela não tem animismo, mas ela está presente. Aí fica mais fácil da gente entender. Ela existe uma carga energética, ela está lá, ela transmuta, ela comunica, ela participa, ela nos doa, ela nos equilibra, mas ela não fala com a gente, entendeu? Então, se a gente trocar essa palavra só por carga energética, a gente entende a mediunidade do reino vegetal e do reino animal mais fácil, acho que na nossa mente fica mais claro. Só uma sugestão, tá? Eu coloco na minha mente dessa forma e facilita a minha compreensão. Tem uma fase, eu não estou me lembrando do cientista que falou, mas tem uma frase assim, muito conhecida, que diz assim: penso, logo existo. Não sei se vocês lembram dessa. Sim. Penso, logo existo. É uma equação matemática, não é? Que eu esqueci o nome também. É Descartes, não é não? Isso, Descartes, Descartes, né? Descartes. Mais ou menos. Penso, logo existo. Aí ele coloca o limite do espírito aí, ó. Eu acho que ele devia saber, porque, olha, não tem nada mais correto do que isso. Penso, logo existo. Quer dizer, a partir do momento que o espírito ganha consciência, ele passa a existir como espírito. Antes é princípio espiritual, segundo a gente aprende na doutrina espírita, né? E a colocação que a Ivana fez, eu acho que é muito boa para a gente raciocinar em cima, né? Gostei muito da consideração da Ivana, porque ela abordou de Ivana, seu áudio está fechado. O meu? Tá não. Ah, é o meu que estava fechado. Não, o da Ivana. Ivana. Ah, sim. Abri agora. Não, eu falava que eu gostei muito da consideração da Ivana, porque ela citou a seguinte condição, que para a gente utilizar para entendimento a questão energética. É aquilo que eu falei no começo. No reino mineral e vegetal existe o ânimo, o espírito animando aquele corpo mineral ou aquele corpo biológico vegetal. Mas não existe a relação de animismo, mas já existe a relação mediúnica. Na realidade, nessa fase seria o princípio inteligente ainda, né? Não seria nem o espírito. Sim, mas eu achei interessante que a Ivana falou, quando ela falou que porque pode existir uma intervenção espiritual nesses reinos. Então, você tem uma relação mediúnica. Quando você tem, muitas vezes, a espiritualidade utilizando a energia do reino mineral ou utilizando as energias do reino vegetal, você está tendo uma relação mediúnica porque você tem a espiritualidade, alguma individualidade espiritual se comunicando e utilizando daquele potencial energético, daquele ânimo que tem aquilo ali. Alexandre, a gente pode considerar mediúnico quando o ser
recebe uma influência espiritual e repassa essa ação para o mundo físico. Isso, exatamente. E no caso dos seres dos outros reinos, ele apenas se beneficia da atuação do mundo espiritual, mas ele não repassa conhecimento. Aí fica difícil a gente classificar como mediúnica, né? Exatamente. Aí Só não para seria poder mediúnico, não. a gente entender bem, né? Quando você fala mediúnica aí no reino vegetal, você tem que botar uma aspazinha, né? Eu falei em consideração a questão energética, né? Sim. Da energia dele ser utilizada. Em relação ao conhecimento, 100% que você falou. Concordo 100%. Sim. Olha, gente, em relação... Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, uma colocação, que há alguns anos passados eu vi dois artigos sobre a sensibilidade de plantas, né? E agora, assim, falando todo esse assunto aí, eu fiquei na dúvida o que seria. Uma situação foi que um senhor, ele tinha um neto e ele tinha também uma plantação de girassóis. E o neto, todo dia de manhã, ia lá e conversava com os girassóis. E quando o garoto depois se ausentou durante um tempo, os girassóis eles se ressentiram. Como eles começaram a murchar, né? Começaram a murchar. O que a gente pode observar aí, Sheila, é a passagem de energia do garoto para a planta. A carga energética. A carga energética que vitalizava. E a outra situação, é que num local, não lembro se era uma casa ou se era um escritório, eu não lembro o que foi, tinha um arbusto, uma planta, e ocorreu um assassinato lá. Então, eles colocaram, foi uma experiência, colocaram sensores na planta, né? Sensores, e quando o assassino se aproximava da planta, ela emitia um som agudo, né? De como se, vamos supor, como se ela sentisse medo ou sentisse aquela agressão. Eu achei isso assim interessante. Aí isso é o magnetismo medindo a carga energética da planta. Isso, na botânica, é justificado cientificamente. Eu acho que a planta acabava por registrar aquela mesma ondulação, né? Daquela pessoa mesma que carga ela energética. Registrou anteriormente, a carga energética da pessoa. É uma frequência. Ela emitia o som, ela emitia som, a planta, é uma né? vibração frequencial. É um magnetismo. Então, por isso que muita gente fala para a gente conversar com as plantas da gente, tratar com carinho, né? Que elas se desenvolvem muito melhor do que se simplesmente você ter uma planta lá e ignorar, só botar a água e botar no sol, né? E ela se desenvolve muito melhor quando ela recebe atenção mesmo, né? Quer fazer uma experiência? É só uma observação. Dá um passe numa planta, coloca duas plantinhas no mesmo dia. Dá um passe em uma e em outra não. E observa o desenvolvimento das duas. Dá as mesmas condições para as duas. Coloca as duas na beiradinha da janela. Para uma você dá um passe, para outra não. Um passe, igual a gente sabe fazer na casa de oração, na SEC. Vocês vão observar o que é carga energética, o que é magnetismo. Exatamente. Tudo vibra no universo, desde o átomo até o arcanjo, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, que o arcanjo também já foi um átomo. Então, tudo emite ondas. E são essas ondas eletromagnéticas que carregam o magnetismo. É assim que funciona. Nós também já viemos do mundo mineral, vegetal, animal. Hoje nós estamos no nominal.
Não, só que as plantas estão no início ainda da caminhada evolutiva, né? Que já passaram pelo mineral, estão desenvolvendo a sua sensibilidade e começando a ter Nós ainda que vai possuímos essa aparecendo carga animal, né? energética. Sim, energia tem, todos temos. Tem as plantas, todos têm energia. Até os próprios minerais. Aí não tem o ferro lá que já é magnético, que já é um Sim. ímã natural, então. Somos todos interdependentes. Aí aqui eu fico pensando, tio Ismael, nós estamos no item aqui da uniformidade, que é curtinho, né? É uma lauda aqui, frente de um livro pequeno, né? Sim. E o assunto, ele vai abrindo, daí a necessidade que o Palhano nos conduz aqui, que já Kardec já nos conduzia, que é a uniformidade da doutrina. Aí, quando eu li esse capítulo aqui, eu me lembrei lá no Livro dos Espíritos, que Kardec define muito bem para que a gente não saia, né? Abra esse leque sobre o que era espiritualista, espírita, espiritismo, né? Alma, para que não se, né, ao se fazer um trabalho desse, nós não abrirmos esses conceitos e corrermos o risco de trazermos coisas, né, informações e conhecimento que não cabe nas reuniões mediúnicas para se fazer. Então, por isso que ele definiu muito bem as coisas para a gente focar. A preocupação de Kardec... Né? Porque senão abre tudo. Abre muito, A preocupação de Kardec, certamente, está no fato de não confundir com as outras orientações, as outras doutrinas. Aí ele coloca lá, para uma ciência nova, palavras novas. Palavras novas. Né? Para poder ter uniformidade, né? Senão a gente acaba embaraçando os conceitos e se perdendo, né? Se perde. Por aí. Comparações. Alexandre, continua? Vamos. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma coisa para acrescentar, senão a gente passa para a próxima. Então, dando continuidade, né, a essa parte da uniformidade da doutrina, temos aqui uma das vantagens da uniformidade doutrinária é vista quando um dos membros de um grupo muda-se de região e precisa frequentar outro grupo. Isso é muito comum, a gente percebe isso, cada espírita recebe gente a todo momento que vem de um outro grupo e muitos membros nossos saem e vão frequentar outros grupos. Ele simplesmente encontra seu espaço sem muita dificuldade de adaptação. O que a gente percebe, o que a gente já comentou, inclusive, algum texto atrás aqui, é que há muita liberdade dentro embora pareça que é uma coisa rígida, não é. Embora seja essa uniformidade, existe muita liberdade, que foi que nós começamos aqui, o começo dessas considerações que o Palhano nos traz, é que cada espírita tem a sua vocação. Dentro da sua vocação, ela começa a desenvolver, os membros pertencentes começam a desenvolver alguma área de atuação específica. Nós demos vários exemplos, como a parte da evangelização. Algumas casas são muito fortes nessa parte da evangelização, outros já têm um trabalho social muito forte, outros têm um trabalho doutrinário que chama, assim, que é a parte mais forte do grupo que está ali. Então, por mais que a gente tenha essas vocações distintas dentro das diversas casas espíritas, essa uniformidade ela é muito confortável para qualquer membro, que ele possa fazer esse deslocamento quase que natural, que ele possa sair de uma casa espírita e ele sabe que ele vai ser muito confortado e bem abraçado
na outra casa espírita, mesmo que aquela casa espírita às vezes desenvolva por uma questão de afinidade e vocação alguma atividade diferente para ele que ele não tem, de repente, muito conhecimento. Mas a base é sólida. E em cima dessa base, a gente consegue ter uma unidade nesse sentido. Eu acho que o Palhano traz muito bem isso daqui, desde o começo das considerações que ele trouxe para a gente. Sobre essa uniformidade, toda vez que chega uma pessoa para fazer parte do nosso grupo lá, que vem de uma outra casa, já tem vivência nas reuniões mediúnicas, eu sempre procuro perguntar se ela encontrou alguma diferença com referência ao exercício de atividade em outra casa. Aí eu tenho recebido informação de que não existe diferença assim, tão elástica, né? A uniformidade ela realmente existe, né? Como não sei se a Graça está no grupo hoje, eu acredito que não. Hoje ela não está, não. Ela veio para a nossa reunião, eu tinha consciência de que ela fazia parte, ou faz parte de reunião mediúnica, acho que era no Jerônimo, no Noé, em outras casas aí, né? E eu me preocupei, eu falei com ela, perguntei a ela, e aí, você está encontrando alguma dificuldade de se adaptar? Ela disse, não tem nada diferente, não, é tudo a forma de conduzir, a diferença é muito pequena, não dá para ter dificuldade de trabalhar, não, a tarefa, não. Então, isso é a chamada uniformidade, né, doutrinária. É por aí. A doutrina espírita é universalista, né? Universal, né? Por aí. Vai, Alexandre. Vamos para o próximo? É o último tema e eu acho que ele, a princípio, é o que eu vou trazer, de repente, mais provocações aí para o grupo. Tá? Outra vantagem, no caso dessa uniformidade doutrinária, é o impedimento da entrada de influência de outras doutrinas estranhas ou clichês de seitas afrocatólicas no grupo. A precisão da uniformidade doutrinária dá relativa segurança para todos os adeptos. Primeira consideração. A gente tem uma máxima popular que a gente pode escutar tudo, ver tudo, conhecer outras opiniões religiosas, mas absorver aquilo que for útil, aquilo que for produtivo para nós. Isso é um consenso. No tempo, talvez Ismael possa até me dar uma resposta melhor, eu não tive acesso, Ismael, do ano desse livro, dessa publicação. Você sabe me informar? Deixa eu ver aqui. Yolanda, vê se você acha aí. Estou procurando aqui. Yolanda tem também um livro, né? Normalmente atrás, onde tem a edição, tem a edição atual e a primeira edição. A data da primeira edição também tem. 2001. 2001, que é a publicação. A primeira. Exato. Tá, perfeito. Qual é a observação que eu gostaria de fazer e de trazer? O nosso vídeo ele vai ficar disponível para outros grupos de estudo no futuro e, possivelmente, outras pessoas externas à casa espírita, ou mesmo dentro da casa espírita, poderão ter acesso a esse nosso estudo. E me preocupou um pouco a linguagem, que hoje não sei se Palhano escreveria da mesma forma. Quando ele coloca influência das doutrinas e clichês de seitas, eu tenho uma preocupação que eu tenho certeza que ele não quis
usar nenhuma expressão que pudesse causar em algum outro irmão de outra religião nossa a ideia de que usar essa palavra seitas pode ter uma conotação pejorativa ou discriminatória. Eu não sei, Onde, eu não sei. Eu acho que para a época era muito comum. Você sabe o que é que eu entendo aqui? Quando você fala afrocatólica, não está definida a doutrina. A doutrina católica tem um procedimento. Não, o problema não é o afrocatólico, o problema é seitas, porque a palavra religião... Sim. Quando você fala seitas... melhor. Eu acho que a palavra religião afrocatólica cairia melhor para os tempos de hoje. Isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou tentando colocar. É o seguinte, a católica tem uma doutrina. A Umbanda tem uma doutrina. Ou seja, alguém traçou um trajeto para ela seguir. Quando você mistura duas coisas, aí você não está nem numa doutrina nem de outra, né? Aí, se alguém puder pesquisar numa seita. O que você seria não está nem numa seita? religião. Perfeito. Você não está nem numa religião afro e nem está numa religião católica. Você está numa seita. É isso que eu estava querendo trazer. Porque, você tem esse conceito aí de seita? Porque a palavra seita, às vezes, pode ter uma conotação pejorativa que não é a intenção, do nosso estudo, e muito menos de Palhano, eu tenho certeza disso. Alexandre. Oi. Seita, segundo o dicionário aqui, é simplesmente caminho, linha de conduta, princípios, escola filosófica, tá? Opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal, grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. Então, é linha de conduta, princípio, escola. Não, mas eu acho que quando o Alexandre coloca, é porque essa palavra seitas é muito usada quando alguém quer traçar um caráter pejorativo, né? Principalmente para a doutrina espírita. Uhum. Chama de seita, não é uma seita, não é uma religião. Isso. Mas fica bem claro isso aí. Né? Não é pejorativo. O clichê de seita afrocatólica é mais ou menos nesse sentido. Né? Isso, perfeito. Inclusive, considerações aos nossos irmãos da Umbanda, do Ramatiz e outras diversidades da religiosidade. Amigo, se você quer saber, tem coisa que o pessoal da Umbanda consegue fazer que nós, na nossa reunião mediúnica, não alcançamos. Porque nós temos... verdade. É uma especialidade, tá? E a Umbanda é uma religião brasileira, tá? Sim. A origem da Umbanda, ela é brasileira, ela foi trazida justamente com essa intenção. O Alexandre. Oi, Alexandre. Uma coisa, e quando ele fala em afrocatólica, só pegando esse detalhezinho também, não seria o sincretismo religioso? Perfeito. Eu ia abordar esse tema daqui para frente, mas você já está pontuando ele com muita perfeição. Em relação também, aproveitando o que o Ismael falou, eu citei duas religiões aqui que são mais embasadas, que seriam o Umbanda e o Ramatiz, que são muito próximas a nós, são nossos irmãos, com certeza. O que eu vejo em relação a essa uniformidade da doutrina espírita? Qual é o paralelo que eu faço? Assim como dentro da doutrina espírita nós temos várias casas espíritas com vocações diferentes, então nós temos também o que alguns chamam de kardecismo, uma vocação diferente que nós encontramos dentro da Umbanda, dentro do Ramatiz, ou dentro de alguma outra religião afrocatólica. Eu acho que não é uma questão de divergência em si, é uma questão vocacional. A doutrina espírita é codificada. A gente pode clarear um pouquinho mais o que quer dizer afrocatólica? Historicamente, como é que vocês entendem isso? Eu não entendi afrocatólica, não. Tá. Então, vamos lá.
depois vocês também podem falar, até onde eu sei, as reuniões que os africanos trouxeram para o Brasil, dos conhecimentos que eles tinham, era proibido ser praticado aquele lugar que os escravos ficavam, esqueci. Senzalas. Nas senzalas. Então, o que eles faziam? Como os donos de fazenda eram católicos, eles, para poder agradar e, vamos dizer assim, fazer cobrir, colocar um véu sobre aquele funcionamento deles, o que eles faziam? Colocavam imagens, né, da Igreja Católica e alguns paramentos da Igreja Católica e faziam lá a reunião deles. Quando ficava alguém vigiando, dos escravos, quando eles se aproximavam, os senhores se aproximavam, eles tinham ali o altar e estavam simulando um procedimento católico. Então, aí misturou um pouco da Umbanda, da Quimbanda, com as atividades católicas. A Igreja Católica é culpada por isso? Não. Não tem culpa nenhuma. Foi a forma que os escravos encontraram para cultivar a religiosidade. Os seus deuses, né? Porque eles faziam a correspondência, né, Tio Ismael? Isso. Do nome, com os santos, com os nomes dos orixás, isso. Né, lá das entidades São Jorge, as quais eles trabalhavam. São Jorge, tem as diversas, vamos dizer assim, os paralelos, né, que eles traçaram. Alguém conhece mais algum detalhe disso aí? Eu acho que o senhor lembrou bem, é isso mesmo. Uhum. Essa mistura aí que teve dos africanos com os católicos foram assim mesmo. A Igreja Católica ainda promoveu, fez o São Benedito, tem vários. A Igreja Católica procurou se aproximar dos grupos religiosos dos escravos. Para vocês terem uma ideia, pena que a Berenice não está aí hoje, mas o Tomás é o representante dela. Lá na Bahia, tem um dia especial para receber os companheiros da Umbanda. Então, a tal da lavagem lá Bonfim. Das escadarias. Das escadarias. Tomás, você lembra de alguma coisa? Sua mãe ter falado alguma coisa com você sobre isso? Tomás dormiu. Ismael, eu morei 2 anos em Salvador. Sim. E eu posso passar uma experiência que acontece na Igreja Católica de Salvador, não acontece em outros lugares, pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas, por exemplo... Convivem, né? Então, o que acontece? Existe, eu vou usar como uma palavra cerimonial, mas não é cerimonial, mas existiria um cerimonial em que as baianas, né, ou mãe de santo, elas vão andando na frente, jogando flores, abrindo caminho, o padre vai indo atrás de uma procissão e vai até o altar. E quando chega no altar, o padre celebra a missa com as baianas do lado e depois, quando acaba, elas vão embora, jogando pétalas no chão, abrindo os caminhos, o padre poder passar e ir embora. Quer dizer, uma coisa bem ecumênica, digamos assim, o Vaticano tem conhecimento disso e apoia, inclusive. E aí é uma convivência pacífica, né? Não existe nada de prejudicial nesses casos aí. Sem competição, não tem competição. Na minha cidade natal, Uberlândia, a congada lá era feita na porta da Igreja do Rosário com apoio da Igreja Católica. Até hoje tem a data lá que eles fazem a congada na porta da Igreja do Rosário. Hoje eu acho que não tem mais a mistura da Igreja Católica, mas antigamente tinha. Mas na Serra tem a de São Benedito, eles fazem também as comemorações, né? Tem a derrubada do mastro, a levantada do mastro lá na Serra, é
junto com a Igreja Católica, né? O Congo lá na Serra. Aham. É de origem dos escravos aquilo ali. É de origem queimados. Africana. É. Pois Ismael, é. queria pontuar também que, dentro da nossa doutrina espírita kardecista, é muito comum nós sermos abraçados por manifestações espirituais de irmãos que transitam entre essas religiões, entre o Ramatiz, entre a Umbanda, e vai no espírito. Às vezes é o mesmo espírito que vai se manifestar, vai levar o esclarecimento, porque para eles essa questão religiosa compete a nós. Eles não têm diferenciação religiosa. Eles nos olham com outros olhos, eles querem saber o que nós estamos produzindo. Então, qualquer preocupação discriminatória que a gente possa ter, nós vamos estar errados. Porque a espiritualidade para conosco nos trata igual, eles não fazem diferenciação se o cara é pastor evangélico e eles vão lá, vão dar a assistência necessária dentro da Igreja Católica. Quer dizer, a espiritualidade atua de maneira igual em todas as religiões, inclusive na nossa. E não existe um grupo espiritual que vai trabalhar só com os espíritas. Aquele grupo espiritual ali vai trabalhar só com os católicos. Isso não existe. Exato. Podemos saltar? Eu acho que aqui encerrou do material que você passou para mim. O material que você passou para mim encerrava nessas considerações finais. Esses pontinhos vermelhos aí é para sinalizar que chegamos ao final dessa uniformidade doutrinária, né? Aí o outro é constituição dos grupos. Eu pedia... Bom, deixa eu voltar atrás aqui. Sobre o assunto que a gente estava conversando, tem mais alguma ponderação a respeito? Que alguém queira fazer? O silêncio é a resposta. Já foi respondido. Bom, nós temos aqui a outra proposta, né, que o Parando está nesse livro, Constituição dos Grupos. Eu pedi a Giselda para apresentar e ela pediu para próxima quarta-feira, né, dá tempo dela dar uma olhada, mas o nosso próximo assunto é esse aqui. Aí eu falei com ela, olha, eu posso dar início lá nessa lição, se o Alexandre chegar ao final, e na próxima semana você dá continuidade. Ela não respondeu não, mas eu acho que ficou consensado isso aí, né? E a nossa próxima... Certo, sim. Giselda está presente, não, né? Não está não, mas está certo, sim. Ela combinou, né? Tá certo. Hoje é dia do plantão dela, né? Não, ela teve que sair. Tá. Hein, tio Ismael, já são 20h53. Já estamos no horário praticamente também. Só para a gente anunciar, né, que na próxima quarta-feira a gente vai ter essa participação da Giselda, né? Aproveitar então, Ismael, você teve algum conhecimento de como que vai se dar essa apresentação desses estudos? Sim, o grupo se reuniu, eu não estava nem presente. Deixa eu ver aqui. A Yolanda estava, né? Você tem o roteiro aí, Yolanda? Estava, não. Não, ela não estava. Eu estava, seu Ismael. Você E estava. aí a Carol falou que eu ia ficar como representante, mas eu não estava sabendo. E eu falei, depois o seu Ismael vai assistir e aí ele vai ver. Eu não sei como que ele pensa em fazer essa apresentação, né? Não, mas eu acho que está encaixado, sabe, Chaco? Entendi. Você tem o roteiro aí, não, né? Não, não tem. Deixa eu ver aqui, hein? Como é que vai ser? Deixa eu achar aqui. Eu vou dar uma olhada no grupo aqui para ver se tem alguma coisa. Achei aqui, achei já.
A senhora achou aí, né? Achei. Aí ela colocou assim, e as sugestões quanto ao formato das apresentações. Apresentar um tema que perpassa todo o livro ou vários capítulos. Ficou assim, né? Ou vários... também ela falou, se quiser pegar um capítulo só, apresentar só um capítulo. Está aqui, no item 2, assim, apresentar um capítulo específico. 3, além da apresentação, formular algumas perguntas para a plateia refletir. São considerações, né, que a pessoa pode escolher. Além da apresentação, destinar um tempo para a plateia fazer perguntas. Quando é que vai ser essa apresentação, gente? Isso vai ser... Outubro. No dia 17 de outubro, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui no calendário. Aqui. Vou marcar na minha agenda. 17 de outubro, domingo. No domingo, do dia 17 ao dia 23. Começa às 19 horas. Vai ser via Zoom mesmo ou nós vamos todo mundo para a SEC? Estou doida para ir para a SEC. Vai ser via Zoom, mas apresentando no YouTube. Tem domingo, tem segunda, tem terça. Umas palestras de segunda-feira. Todos os dias, né? Até encerrar. Isso, 17? vai de domingo a segunda. Além dessa apresentação... Não, de domingo a sábado, desculpa. Além dos grupos apresentarem alguma coisa, tem também os palestrantes, né? É do dia 17 até que dia? Vai ser de até domingo. O dia 23 no domingo. Até o dia 23 no sábado, desculpa aí. Ah, tá. Aí vai ter aqui 19h30, uma roda de conversa com a velharia da SEC. Segunda-feira, grupo de estudo com Daniel, Francisco, e depois uma palestra com Eulália. Que história é essa de roda de conversa com a velharia da SEC? Botaram aqui para poder enganar a gente, botaram aqui os decanos. Bonito nome, né? Decanos. Aí, para vocês terem noção. Os decanos agora só tem o Ismael Dalmil, tem mais quem? Não, quem tem mais de 70. Tem. Não, mas é os decanos da SEC ou os decanos em idade? É diferente. Tem Dalmir, Os tem decanos Ismael. da SEC. Eles convidaram Dalmir, Ismael, Egeu, Diná, Wallace, Clóvis Berfluit, Cristina Simon e Dalva Silva Souza, com a mediação do Hugo. Eu vou ter que comer muito arroz e feijão. O Almir não foi convidado, não? Quem? O Almir do Carmo? É mesmo, uma boa ideia, né? Almir. Vai. Giselda também. Giselda também, afinal de contas, nós temos quanto? 40 e tantos. Nós temos 40 e tantos. Giselda já está no decano, gente. Já, né? Você vai chamar a Giselda para o decano, ela vai ficar. Não vai gostar vai achar ruim. Mas Clóvis é mais novo que a gente, tem um monte de gente que é mais novo que a gente. E o Wallace foi convidado, Ismael? O Wallace? O Wallace? Tá aqui. O Wallace foi convidado. O Wallace também. Nós entramos na SEC em 1975 em Holanda. E só 6 anos da SEC, então. Nossa, eu não era nem nascido. Pois é. Brincadeira. São mais de 40 já de SEC. Não parece. Então, tem uma palestra aqui na segunda-feira com Eulália Bueno. Na terça... Ela é ótima, gente. Ela é ótima. Grupo de estudo... Não. Caramba, eu perdi aqui. Terça, quarta, música. Na quarta, prática... Aqui confundiu aqui. Depois eu vejo. O horário vai ser o mesmo, garotinho? Eu vou colocar isso no grupo, né, do nosso estudo, né, para vocês ficarem sabendo, né? O que foi consensado para esse bate-papo aí. Tá bem? O Chacu já está escolhido já para fazer a nossa representação, né?
Eu acho que foi... Eles tiveram... Acho que o melhor aí é você, Alexandre. Você fala bem. Ó. Eles tiveram uma ideia brilhante, colocaram o Chacu como representante. Eu acho que eu vou aproveitar essa ideia. Eu já estou lá no outro grupo do sábado, a Yolanda também. Podia dividir um pouquinho para cada um, hein? Vamos ver, vamos dividir isso aí. Mas, gente, então vamos interromper aqui o compartilhamento. E eu mando essas informações para o nosso grupo, né? Participantes. Mas vamos agradecer que já chegamos ao final do tempo aqui, agradecer ao Alexandre, né? Pelo trabalho, e comunicar a vocês que, como a Giselda foi convidada para apresentar também a lição, eu vou convidar outras pessoas do grupo, né? Não precisa se preocupar em fazer grandes considerações, não, é para conhecer o livro, tá? A ideia é conhecer o livro. Não é, Yolanda? É isso mesmo. Isso aí é uma maneira muito boa que o senhor está fazendo, porque facilita para o entendimento do livro. Não ficar concentrado só numa pessoa, né? Isso. Tá bom. Ô, Sheila, por que você está concentrada aí? Está recebendo alguma mensagem? Dor de cabeça. Não, estou com dor de cabeça. Aí a Ivana vai mandar uma energia especial para você agora. Poxa! Hoje eu fui sorteada, já fiz oração em 2 grupos. Vou fazer mais uma. Não. Mandar energia para a Sheila. Vou mandar, então. Vou mandar energia para a Sheila. A Sheila vai parar a dor de cabeça. Aí a Yolanda faz a prece, né? E você faz a sua mentalização. Vou fazer passe na Sheila. Tá joia. Deixa aqui também. Senhor Jesus, amigos benfeitores, com o coração cheio de gratidão por esse estudo, pelo encontro com esses corações, pela oportunidade do estudo, agradecemos, Senhor, e rogamos por cada um de nós, aqueles que hoje não puderam estar aqui conosco. Pedimos a tua paz para todos os lares. Rogamos também que fortaleça nossos espíritos, Senhor, para que possamos perseverar no estudo, na disciplina de ampliar nosso conhecimento, para que assim possamos servir a espiritualidade, ser instrumento da espiritualidade com maiores condições, Mestre Jesus. Sermos ferramentas mais úteis. Gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom,